a recepção de vocês. E alguém fica aí, pessoal, responsável. Bom dia para todos os estudantes dos primeiros anos, do A até o J. Sejam bem-vindos mais uma vez à aula de Biologia. Nós estamos aí essa semana muito corrida, que é a última semana de aula, né? E preciso avisar vocês, pessoal, eu pensei muito durante a semana, né, principalmente nesse final de semana, mesmo não querendo trabalhar, mas só pensando, né, pensar, a gente não é proibido pensar sobre o trabalho, mas trabalhar sim é proibido no final de semana. E eu estava pensando que, já que eu lancei duas atividades que vocês viram na sexta-feira, eu coloquei a oitava e a nona atividade lá, com prazos específicos, tá? A oitava está para quarta-feira, se liguem, e a nona está para a sexta-feira dessa semana. Eu precisei fazer por quê, pessoal? Mandar duas, porque, já respondendo a pergunta do Arthur, né, que acho que foi o Arthur que fez, porque serão 5 pontos de atividade, eu não tenho como fazer um trabalho, e realmente esse conteúdo ele é muito complicado para fazer trabalho, tem que ser disposição de conteúdo mesmo, de fato, né, e além desses 5 pontos de atividade, terá avaliação que valerá 5 pontos também, ok? Então, pessoal, eu só tinha, antes dessas duas atividades, eu só tinha duas atividades para o segundo bimestre, que era a sexta e a sétima, e eu não ia fazer 2,5 pontos para cada atividade objetiva, cada atividade com questões objetivas, com 10 questões, né? Seria muito fácil para vocês isso, né? Ganhar 5 pontos, assim, duas atividades. Então, eu coloquei mais duas atividades para vocês, para fechar em 4, né? A penúltima vale 1 ponto e a última vale 2 pontos. Aí fechou tudo direitinho em pontuação de atividade. E no dia 4, vocês já sabem, vocês devem ter o calendário de prova já, né? E dia 4 é a minha prova. Aí a prova é naquele sistema que os professores realmente eu também não gosto. Não é questão de não gostar, né? É de tentar ver uma outra solução. Tá, só um instante, Arthur. Para a gente ter outra solução em vez de, por exemplo, eu vou postar a prova para vocês. Eu vou ver com a Giovana direitinho como é que vai funcionar, que vai ser no formulário. Parece que vai ter um tempo para vocês fazerem de fato. Por exemplo, o Thales começou a fazer a prova, parece que ele vai ter um tempo para fazer essa prova. Só que a prova vai ficar disponível, eu vou tentar fazer isso na minha prova, eu acho que os outros professores vão tentar também. Tem lá um guia para a gente seguir, etc, né? Mas, por exemplo, o Thales vai começar a fazer a prova de biologia agora. Então, ele vai ter um tempo determinado para fazer essa prova. Depois ele não vai conseguir mais fazer, tá entendendo? Só que essa prova, para os outros que não entraram ainda, eu vou tentar fazer dessa forma. Para os outros que não entraram ainda para fazer a prova, eles vão ter de 8 até 18 horas para fazer essa prova. Ok? Aí, por exemplo, a Mariana começou a fazer a prova 10 horas, então ela vai ter de 10 a 11 horas para poder fazer. Eu estou querendo fazer na minha cabeça desse jeito. Isso não quer dizer que os outros não vão fazer, ela vai ter 1 hora para fazer. Eu que vou dar essa determinação. Se eu conseguir fazer isso, maravilha. Se eu não conseguir fazer o quê, né? Vocês vão ter de 8 a 18 de boa para fazer a prova. Aí vão lá no Google, né? Do professor Google, lá no Braille, vai ser uma maravilha. Por isso que eu estou tentando, pessoal, fazer com que vocês estudem para a prova, em vez de querer colar. Eu estou tentando fazer isso, tá? Dá um tempo determinado mesmo, de 1 hora para vocês fazerem, e depois fechou a prova. Aí fica trancada, já era. E claro que depois de 18 horas, eu vou tirar a prova de lá também. Entenderam? Agora deixa eu ver qual é a pergunta aqui do Thales. Ou do Thales, não, do Arthur. Qual tem que ser nossa média final? A média final de vocês tem que ser 6, pessoal. É normal. Tá? Média é 6. A pontuação final tem que ser 120, tá? Ok? 60, a média e a pontuação total dos 2 bimestres 120. Ok? Tranquilo, pessoal? Agora vamos para o nosso conteúdo. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Como eu lancei mais duas atividades para poder fechar, né? São dois conteúdos, a galera chegando agora, são dois conteúdos novos que a gente ainda nem viu. A gente acabou célula, está terminando a correção da célula, que vai ser rapidinho, tá? E depois vai ter o conteúdo de membrana plasmática e transporte de substâncias, que está lançado lá, né? No CLES. Além disso, tem o conteúdo de célula, não, de respiração e de célula.
Aí eu falei, caramba, eu vou ter que fazer uma condensação do conteúdo, porque tá complicado, eu vou abordar tudo isso daí. Célula não, divisão celular. Que é célula? Tudo isso é célula, né, pessoal? Tudo isso são processos celulares. E eu falei, caramba, tem muito conteúdo do primeiro ano, do segundo ano eu estou muito tranquilo com eles, tanto que eu não pedi aula, e eu pedi aula só com vocês, tá? Porque realmente não ia dar tempo. Eu perguntei se eu podia dar aula semana que vem, não posso, tá? Porque vai ser só avaliação, né? E eu pedi uma aula, conversei com a Giovana e a gente viu uma aula para quarta-feira. Eu acho que ela já mandou o cronograma para vocês. Vai ser quarta-feira, 8 horas da manhã. Então vai ter aula hoje, quarta-feira, 8 horas da manhã, e quinta-feira, que é o horário normal de reposição, que a gente já estava já acostumado com isso. Pelo menos eu acho que vocês já estavam acostumados com isso. Tranquilo? E 8 horas, pessoal. Quarta-feira, 8 horas. Acordem cedo. Tá? Eu vou mandar bem cedo esse link, para não vai ser que nem essa daqui que eu mandei logo em cima da hora. Vai ser bem cedo para vocês já se prepararem. Tranquilo? 8 horas. Já estou avisado aqui. Perfeito. Agora vamos terminar a correção aqui de célula, para a gente agora sim começar o conteúdo. Cadê a sexta atividade? Está aqui. Eu parei na questão 6, não sei se vocês lembram. Talvez não, né? É tanta aula que vocês assistem que vocês não vão lembrar exatamente de onde o professor de biologia parou, né? Vamos lá, aqui. Deixa eu ver se está transmitindo para vocês. Beleza. E assim mesmo, com essa aula a mais, pessoal, eu não sei se eu vou conseguir terminar todo o conteúdo, tá? É o que eu posso fazer, né? Não posso me desesperar e nem vocês. E eu nem preparei a prova de vocês ainda em função disso, tá? A prova lá do pessoal da impressa eu já mandei, mas a de vocês não preparei porque eu não sei onde eu vou acabar o conteúdo. Tá, vamos lá. Estão vendo aí, pessoal? Quem pode ler essa sétima? Paramos na aula passada na sexta questão, agora vamos para a sétima. Bora lá. Animação. E deixa eu ver como é que vocês estão. Tá, eu vou ler. Ah, eu leio. Vai, Mariana. Assinale o elemento que não é um componente de uma célula eucariota heterótrofa. Cloroplasto. Resposta? Você já leu, né? Cloroplasto. Muito bom. Muito obrigado, Mariana. Pessoal, então aqui nesse caso, ó, é muito fácil essa, né? Seria uma questão para aquele passeio lá no Rio Madeira, evidentemente. Lembra do passeio no Rio Madeira? Eu disse que quem errar aquelas questões bem fáceis na prova, nas atividades, eu chamarei para um passeio, num barquinho, lá no Rio Madeira, né? Levarei umas correntes. Aí, não, vamos aqui, vamos ver aqui o Madeira, vamos até ali na usina, né? Aí o estudante todo feliz, a professora me chamando para passear, pagar um suco para ele, do Rio Madeira. Eu levo uma corrente e coloco nos pés e jogo o cidadão para os cangurus comerem, tá? Porque é muito fácil isso daqui, não é não? Então, professor, eu tenho fama de errar questão, então não surpreenda se eu errar. Você tem fama? Então você é um candidato ao passeio, né? Eu sou grande. Professor, qualquer coisa é só usar as mãos mesmo para escapar. Eu não quero esse passeio, não. Tá certo, então vamos aqui, pessoal, para a explicação. Pessoal, nesse caso aqui, uma célula eucariótica heterótrofa é uma célula que não realiza fotossíntese, que não produz seu próprio alimento, né? E se não realiza fotossíntese, evidentemente, qual a estrutura que ela não vai ter? Estrutura celular que não vai ter? Cloroplasto. Quem tem cloroplasto, pessoal? As plantas, né? As algas, porque elas realizam fotossíntese. Tranquilo? Então, essa é a resposta aqui. Vamos para 8. Quem pode ler a 8, por favor, por obséquio? Vou ler. Isso, vai lá. Assinale a alternativa que apresenta estruturas encontradas em todos os tipos de célula. Letra A, núcleo, mitocôndrias e ribossomos. Letra B, parede celular, ribossomos e nucleolo. C, centriolo, complexo de Golgi e núcleo. Letra D, ribossomos, membrana plasmática e hialoplasma. Letra E, hialoplasma, carioteca e retículo endoplasmático. Quem foi que leu? Pedro.
Muito obrigado, Pedro. Só então, nesse caso aqui, ó, estruturas que estão... Alguém mandou a mãozinha? Porque eu estou aqui na apresentação. Eu vi um barulhinho. Eu cliquei sem querer no botão para mutar. Ah, sim. Tá ok. Vamos lá. Pessoal, nesse caso, são estruturas celulares que têm todos os tipos de célula, tanto procarióticas como eucarióticas. Então, os ribossomos. Eu já falei para vocês. Os ribossomos é o povão. É o povão. Tem em todo lugar, tá? É que nem cearense que tem em todo lugar do mundo. Perfeito? Então, pensa no cearense, pensa no ribossomo que tem em todo lugar. Então, tem células procarióticas e células eucarióticas. Perfeito? Membrana plasmática. Os dois tipos de célula tem, tá? Procarióticas como eucarióticas. Só que a procariótica, além da membrana plasmática, também tem a parede celular, como as plantas também. As plantas têm a membrana, mas tem a parede celular. Perfeito? Os fungos também, membrana e parede celular. Nós, animais, não temos parede celular, temos apenas membrana plasmática, tá? É a membrana que reveste a célula. E, além disso, tem o hialoplasma. Todas as células são procarióticas, como eucarióticas têm o hialoplasma. O que seria, professor, esse hialoplasma? Lembrem do citoplasma. É a mãozinha ou alguém chegando? Vocês não vão ficar clicando nessa mãozinha para atrapalhar a aula, né? Por favor. Alguém apertou nessa mãozinha de grátis. Muito bom, né? Acho que era uma pergunta de verdade, professor. Ou será que é Ah, tá. atrapalhando? Então, de quem era a pergunta? Vamos lá. Eu não vi o nome. Pessoal, mas vocês têm toda a liberdade de clicar na mãozinha. Qual é a pergunta? José? Eu É tinha José que lido está... o Mel, eu acho. Hã? O José tá, porque o José está com o microfone ligado. Eu quero saber se é ele que está, José Murilo. Se é ele que está com... Deixa eu colocar aqui no modo melhor para ver vocês. Layout. Eu acho que vai me dar já um... Eu estou no mosaico. Eu acho que eu estou no modo certo aqui, porque ele não está mostrando direito. É Eduardo? É isso que está aí falando? Querendo falar? Beleza. Vou seguir aqui, pessoal. Já que vocês não falaram nada, e eu preciso seguir. Ok. Vamos lá. E o aloplasma? O citoplasma, pessoal. Vocês têm que colocar uma coisa na cabeça de vocês, porque tem alunos, estudantes que confundem muito esses termos de aloplasma e citoplasma e acham que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Primeiro, o hialoplasma é um líquido viscoso, gelatinoso, né, interno da célula, ok? Onde ele consegue, por exemplo, fixar todas as organelas citoplasmáticas. O núcleo, as outras organelas, como o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, ele segura, tá? Por isso que ele tem essa textura gelatinosa, porque ele consegue segurar. Se não fosse o hialoplasma, esse líquido viscoso, gelatinoso, né, gosmento, digamos assim, as estruturas celulares iam ficar balangando para cá e para lá, tá? Se movimentando. E o que é o citoplasma? Tá? Não podem confundir com o hialoplasma. O citoplasma já é o conjunto de todas as estruturas celulares internas da célula, todas as organelas e um núcleo. Tá? Entenderam, pessoal? Não é o hialoplasma. O hialoplasma é o líquido. Mas aí eu posso dizer que o líquido, o hialoplasma e todas as estruturas celulares formam o citoplasma? Sim. Entenderam isso, pessoal? Tranquilo? Vamos seguir. Estamos terminando já essa atividade aqui. 9. Quem se coloca à disposição de ler? Essa é pequenininha, deixa que eu leio. Aí alguém já se liga aí para ler a 10, tá? Uma célula procarionte se diferencia de uma célula eucarionte pela ausência de, evidentemente, carioteca, pessoal. Ou também conhecida como membrana nuclear. Célula eucarionte tem carioteca e célula procarionte não tem carioteca. Perfeito? Essa daqui, para quem errou, né, se torna já um candidato para aquele passeio no barquinho. Perfeito? Então, letra B. Eu acho que a maioria acertou essa daqui. Muito difícil errar uma questão dessa, né? Quem pode ler a 10? Eu posso, professor? Pode ir lá.
As células são os componentes fundamentais de todos os seres vivos, não sendo encontrados apenas nos vírus. Algumas pessoas costumam dizer que as células são formadas por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Entretanto, nem todas as células possuem núcleo organizado, recebendo o nome de letra C. Letra C, células procarióticas. Muito obrigado. Quem foi que leu? Eu não estou vendo. Esther Kadisha, do B. Esther Kadisha. Beleza. Esther Kadisha. Interessante seu nome. É um nome árabe? Kadisha? Não. Mas parece. Tá ok, pessoal. Então a gente fechou essa correção. Beleza, Esther. Então a gente fechou essa correção. Tudo que eu estou abordando, evidentemente, vai cair na prova. Daqui a pouco eu falo um conteúdo e posso fazer também mandar um compilado, mas não tem como fazer compilado agora da prova, porque eu não terminei o conteúdo, então não vou fazer nada de compilado ainda. Ok? Então vamos lá agora para a outra apresentação, que já é da parte de membrana plasmática. Deixa eu ver se está tudo aqui certinho. Membrana plasmática e transporte de célula, tá? Ó, transporte de substâncias. Deixa eu deixar aqui, vamos lá. Vamos para o outro conteúdo. Isso aqui eu vou tentar matar mais rápido que os outros conteúdos, né? Porque a gente tem ainda outras coisas para a gente poder abordar. Coisas mais complicadas como respiração e fermentação. Mas hoje eu acho que eu não vou conseguir não, porque tem esse conteúdo e a correção desse conteúdo, né? Porque eu não posso ser meia boca. Por causa do tempo, achar que eu posso fazer de qualquer jeito, né? Vamos lá, já estão visualizando aí. Essa apresentação aqui tem a parte de estruturas celulares também, porque membrana plasmática é uma estrutura celular. Já estão aí, né? Vendo. Estamos com 54 estudantes, beleza. Vamos lá. Já para o conteúdo aqui em si. Pessoal, nós vimos esse conteúdo é a aula 7, tá? Atividade 7, que está lá no Class, que eram já para vocês terem resolvido. Pessoal, vocês têm a obrigação de resolver. Já era para ter entregue, a sexta e a sétima. Sexta, com certeza, e a sétima também. Porque já estão aí no forno duas, a oitava e a nona. É correria. Infelizmente, no final do ano, e eu cheguei depois, né? É correria mesmo. Mas esse assunto é a sétima atividade, se eu não me engano. Oitava, respiração e fermentação, e a nona, a divisão celular. Vamos lá. Só a primeira coisa, que eu já abordei isso lá em estruturas celulares, na primeira aula de célula, né? Mas ela tem um conteúdo específico, membrana plasmática. Depois que termina a parte de estruturas celulares, de organelas e tudo, a membrana plasmática entra com conteúdo específico. Tá? Por quê? Porque a gente estuda a membrana plasmática junto com o transporte, tá, de substâncias. Por isso que a gente precisa ter uma aula a mais só de membrana. Mesmo a gente ter visto o princípio, componente, estrutura, a função da membrana plasmática. Ok? Então, alguém quer falar? Porque eu vi alguém mexendo no microfone aí. Bora lá, pessoal. Então, primeira coisa, o que seria a membrana plasmática? Ele é uma estrutura que reverte a célula, tá? Que divide a célula em ambiente interno, interior, né? E ambiente extracelular. Ambiente intracelular e ambiente extracelular. A gente compõe a célula dessa forma. Ok? Então, era uma barreira resistente e flexível. Uma outra coisa que a gente tem que dizer, pessoal, é que ela é semipermeável. Eu já falei dessa característica de semipermeável, dei aquele exemplo do segurança, né, numa festa, que vai deixar entrar só quem tem convite. E é mais ou menos assim, tá? A membrana plasmática é altamente seletiva, ela só vai permitir a entrada de substâncias, né, se tiverem, por exemplo, receptores. Aí a gente vai falar do glicocálice, eu já falei sobre isso. Os receptores estão lá no glicocálice, que é a parte externa da membrana plasmática. Perfeito? Então, quem vai controlar a saída e entrada de substâncias na célula é a membrana plasmática. Perfeito? E ela vai ter um modelo estrutural, eu também já falei disso, que é um modelo mosaico fluido, porque, logicamente, a membrana plasmática tem essa textura fluida, né? Ela pode ser um pouco mais rígida, se tiver uma quantidade maior de colesterol, mas com uma quantidade normal de colesterol, ela vai ficar fluida.
E mosaico porque ela é o conjunto de várias outras substâncias, de substâncias, como proteínas, lipídios e carboidratos. Perfeito? Lembrem, de que é formada a membrana plasmática? Isso é uma questão dessa na prova. Lipídios, proteínas e carboidratos. Perfeito? Cada um com sua função específica. Vamos seguir aqui. E está aqui a famosa membrana plasmática. Se a gente estivesse em uma aula presencial, a gente ia pegar um microscópio da escola, ia ver a membrana das células, vocês iam desenhar, olha aí que maravilha, desenhar. Desenho também, né? Para o ensino médio, professor? Sim, sim, claro. Vamos lá. Eu não sou muito bom de desenho, mas vocês podem desenhar por mim. Pessoal, então aqui, mostra mais ou menos as estruturas, eu já falei sobre isso, né, na aula de estruturas celulares, né, mas sempre é bom repetir, e vai ser rápido essa parte. Então aqui mostra o modelo mosaico fluido, nas duas imagens aqui, e mostra suas estruturas da membrana. Ela vai ser composta, né, por lipídios, está aqui, ó, colesterol, que é um lipídio. Ela é formada por uma membrana que a gente vai chamar de bicamada lipídica, tá? Isso quer dizer o quê? Que essa camada aqui, ó, tanto a de cima como a de baixo, é formada por lipídios. Tá? Aqui, os lipídios também ficam aqui encrostados aqui internamente, essa parte aqui da membrana. Além disso, ela tem as proteínas integrais, né? E tem as proteínas periféricas. Tá? Ele chama aqui, ó, proteína transmembranar. Eu prefiro usar o termo proteína integral. Tá? Eles veem que esses termos diferentes, mas pode vir, por exemplo, uma questão, pode vir proteína transmembranar, porque ela vai transpassar a membrana toda, ou integral, que é a mesma coisa. Ela vai também transpassar a membrana toda. Ó. Vai vir da parte de cima, superior, para a parte de baixo aqui, ó, inferior. E a periférica que vai ficar ali, ó, coladinha na parte externa da membrana. Tranquilo? Ela também, pessoal, pode ter esses canais proteicos aqui, que é uma proteína que se abre. E no meio fica tipo um canal, para facilitar a entrada e saída de substâncias, tá? Ok, vamos lá. A parte de colesterol é mais uma parte de estrutura mesmo, para não deixar a membrana muito mole, tá? Porque o colesterol ele é insolúvel em água, então ele tem um caráter mais rígido, né? Ele não vai se dissolver na água. Isso é importante também para a membrana, tá? Manter a estrutura dela. Então, o colesterol, os lipídios de forma geral, ajudam na manutenção da forma da membrana. Além disso, vamos lá, tem os carboidratos, né, que são essas anteninhas aqui, ó. Perfeito? Que servem como receptores quando as substâncias estão chegando perto da célula para entrar no interior da célula. E a região que compõe a parte externa aqui, carboidratos, lipolipídios, as proteínas e etc., são chamados de glicocálice, não esqueçam disso. A parte externa, com todos esses compostos, são chamados de glicocálice. E vamos chegando aqui. Pronto. Essa parte estrutural eu já tinha falado, mas repetir, sempre bom, né? A repetição, já é provado que a repetição do conteúdo realmente facilita mais o aprendizado. Vamos lá. Só os alunos de QI muito alto que, olhando o celular, olhando em 1 minuto a aula do professor, aprendeu tudo, né? Então, tem que ser aluno muito acima da média de QI, né? Vamos lá. Pessoal, essa outra parte aqui é muito importante, porque membrana plasmática sempre tem que estar vinculado com conteúdo de transporte de substâncias. E nós temos 2 tipos, tá, de transporte. Deixa eu colocar aqui no modo de visualização, né, pequeno, mas vocês estão vendo aí, né? Deixa eu colocar aqui no outro. Ele não tá acionando esse outro. Mas tá de boa para vocês aí, né? Sim ou não? Tá, professor. Beleza, então vamos seguir. Pessoal, nós temos 2 tipos de transporte. Que é o passivo e o ativo. O transporte passivo e o transporte ativo. O transporte passivo, pessoal, eu até coloquei que não estava na apresentação, mas eu consigo colocar aí, ó. É quando a célula não tem gasto energético. Tá? Lembrem disso. A célula não vai gastar energia para que a substância entre ou saia da célula. Tá? Perfeito?
E já o ativo é quando há gasto energético. Quer dizer, a célula vai gastar energia para que uma substância entre ou saia da célula. Perfeito? Tá, vamos lá. Exemplos. E lembrem disso daí, tá? Porque pode cair uma questão simples, mas que é importante que vocês saibam, evidentemente. E que pode cair, eventualmente, numa questão de vestibular, né? Então, processos passivos. Lembrem que não há gasto energético. Difusão simples, difusão facilitada e osmose. Sendo que a osmose, digamos assim, é uma das mais importantes aí. Ok? Difusão simples acontece entre as substâncias de forma simples. É como se fosse uma osmose, vocês vão entender a osmose, mas com alimentos, com estruturas sólidas. Difusão facilitada, que alguma estrutura vai facilitar a entrada de substâncias. Por exemplo, as proteínas. As proteínas, pessoal, vão agir como facilitadoras aí na entrada de substâncias, tá? Difusão simples é como se fosse uma osmose, coloca na cabeça de vocês, como se fosse uma osmose, mas com alimentos, com estruturas sólidas. Perfeito? Depois a gente vai entender a osmose direitinho. Difusão facilitada é quando uma proteína ajuda na entrada de substâncias. Tranquilo? Vamos lá. Processos ativos aí, que a gente chama de transporte, né? Está colocando um processo, mas vamos chamar de transporte ativo. Aí vai ter o transporte ativo, né? E o transporte vesicular. O transporte ativo, pessoal, a gente vai ligar muito com a bomba de sódio de potássio. Ele não colocou aqui, mas eu coloquei na apresentação, e eu tenho uma imagem que não está na apresentação, né, que eu salvei, para mostrar depois a bomba de sódio de potássio, porque realmente aqui essa apresentação não trouxe a bomba de sódio de potássio, que é um dos conteúdos dessa parte que mais cai em questões de vestibular, tá? E além desse transporte ativo, que é o bomba de sódio de potássio, tem as outras que são um transporte vesicular. Quando a gente fala vesicular, pessoal, é porque tem que formar uma bolsa, uma vesícula, para poder entrar, e depois, daqui a pouco eu já vou explicar, a substância, ou sair também essa substância. Nós temos 3, tá? Fagocitose, pinocitose e exocitose. A fagocitose, pessoal, e a pinocitose é entrada de substâncias, coloquem na cabeça de vocês, tá? Fagocitose e pinocitose é entrada de substâncias para a célula. E a exo, já está dizendo a palavra, é saída de substâncias. Entenderam? Então, fagocitose e pinocitose é um processo de endocitose. E a exocitose, já diz, é a saída de substâncias. Tranquilo, pessoal, isso aí? Ou não? Vocês já estão em desespero? Tem disciplinas mais complicadas que a biologia, né? Mas é uma parte que às vezes Tá tranquilo. tá de boa, né? Beleza, então vamos lá. Vamos seguir. Aqui mostra uma imagem para vocês entenderem melhor. Ó, transporte ativo. Está em espanhol, mas está normal aqui, né? Dá para entender tranquilo. Transporte ativo, quando há gasto energético. ATP, lembrem, tá? Adenosina trifosfato. É quando é a substância de gasto energético, tá? Então, há gasto de ATP aqui, há gasto de energia. Transporte ativo, há gasto de energia. Então, vocês podem ver até que a própria proteína aqui, ó, meio que se curvou para poder entrar, quer dizer, está gastando energia aqui. E aqui é a difusão facilitada, ó. A proteína não só ajudou a entrar, mas não houve gasto energético da célula. Ok? E aqui, ó, difusão simples, que ele está colocando como difusão passiva, né? Também pode ser esse termo. As substâncias sólidas, ó, vão só entrando, ó, tranquilamente. Entenderam, pessoal, essa parte aí? Isso aqui é só para ilustrar. Tinha colocado no conteúdo lá. Estudem essa parte, hein? Dos conceitos, principalmente. Opa, tem alguém chamando? Vamos ver quem é. Quem colocou a mãozinha? Foi alguém que chegou? Foi Essa sem querer, mãozinha. professor. Foi sem querer que eu coloquei a mãozinha. Não foi que eu quis, não, tá? Perdão. Tá tudo bem. Mas a mãozinha é para ajudar, não é para dificultar a aula, né? Vocês estão ainda achando estranha essa mãozinha. Vamos lá. Vamos agora para o processo de osmose, pessoal. De osmose, eu vou logo dizer que vai cair, toda essa parte de transporte vai cair na prova. Tá? Vai ser muito difícil para mim fazer 10 questões com esse conteúdo todo que eu estou abordando. Tá? A parte celular, ácidos nucleicos, não sei se vocês lembram que ácido nucleico vai cair,
é o primeiro conteúdo do segundo bimestre, depois célula, estrutura celulares, normal, né? Depois membrana, transporte, espero respiração e fermentação, e espero que caia também a divisão celular, mitose e meiose. Tá bom, então vamos lá, vamos seguir aqui. Nós vamos pensar no presente, não no que vai acontecer lá para frente. Só a osmose é um transporte que a gente também pode chamar de passivo, tá? Vocês viram lá, aquele slide que estavam falando sobre transporte ativo e passivo. Vai ser um movimento de líquidos, pessoal, de entrada e saída de líquidos. Pense que a osmose está vinculada à água, a líquidos. E já a difusão simples está ligada a alimentos, a estruturas sólidas, tá? A osmose é só com água. Pessoa em água, osmose. Perfeito? Então, vai entrar de forma tranquila, só que aí tem que ter uma questão de gradiente de concentração. A gente vai entender isso daqui a pouco melhor. Perfeito? Tem que ter um gradiente de concentração. Quer dizer o quê, professor, esse negócio de gradiente de concentração? Pelo amor de Deus, o que é isso? É quando há, pessoal, uma diferença entre concentrações no meio extracelular do meio intracelular. Quando há uma diferença, vai entrar ou vai sair água da célula. Perfeito? Precisa ter essa diferença. Se tiver uma concentração igual de água fora da célula e dentro da célula, vai ficar de boa ali, ó. Vai ficar de boa. Mas se houver uma diferença entre essas concentrações, vai entrar ou vai sair. Tranquilo? Vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Ela está dizendo aqui que tem essa capacidade seletiva, normal, vai permitir o que ela quiser que entre. A água se move de uma solução onde esse líquido está mais concentrado para outra com menor concentração de água. Isso aqui é importantíssimo para vocês entenderem. Isso confunde muitos alunos, pessoal, essa parte aqui de concentração. Mas coloquem na cabeça de vocês agora, tá? Osmose é da solução mais concentrada, tá? Para a menos concentrada. Tranquilo? Isso confunde demais, porque tem as outras que já dá menos para mais e etc. E também, para a gente entender as figuras aqui, é mais complicado também. Perfeito? Tá, então aqui ele fala, as moléculas de água, tem a imagem para vocês entenderem, né? Aqui tem a água, aqui tem o soluto, aqui ele diz, ó, as moléculas de água passam através da membrana. Então, vai passando, a água vai passando aqui, ó, através da membrana por osmose, e vai para outro recipiente aqui. E ela vai deixando que essa água entre, porque aqui tem mais concentração de água, ó. Entrou. Perfeito? Tá. Eu acho que dessa forma, assim, dá para entender, né? O ambiente mais concentrado para o menos concentrado vai entrando por osmose. Vamos entender. Agora, essa daqui, pessoal, com esses conceitos, já é um pouco mais complicado de entender esse processo de osmose, levando em conta a questão do mais para o menos. Isso confunde muitos alunos. Mas eu tenho uma dica para vocês, e as setas também confundem um pouco. Tem uma dica para vocês que eu acho que dessa forma vocês pegam tranquilamente, tá? Porque muito estudante, quando eu dou essa aula, se confunde demais. Mas vamos lá, pessoal, dentro desse transporte, que a gente chama, transporte passivo, que a gente chama de osmose, nós temos 3 tipos de solução. A solução isotônica, a solução hipotônica e a solução hipertônica. Tranquilo? Iso quer dizer o quê? Iso quer dizer igual. Quando as duas concentrações, as duas soluções, quer dizer, estão com a mesma concentração. A célula está de boa ali, ó. A célula está de boa. Está acontecendo alguma coisa? Não. Está de boa a célula. A célula está bem estruturada, está com a quantidade de água que ela precisa, né? E o ambiente externo também está de boa, com a mesma concentração. Então, não vai entrar e nem vai sair água dali. Tranquilo? Então, estão vendo aqui, ó, interior da célula, exterior da célula. Tudo com a mesma quantidade de soluto, de água, etc. Perfeito. Vamos lá. Solução hipotônica. Hipo quer dizer menos. Então, quando uma solução está com menos concentração. Tá? Lembrem disso, quando uma solução está com menos concentração. Então, nesse caso aqui, ó, vocês podem perceber, né? Que aqui, no ambiente externo da célula, está hipotônica. Estão vendo aqui, ó? Hipotônica. E aqui na região interior da célula, já está
hipertônica, digamos assim, não vamos falar esse termo hipertônica, senão vai confundir lá com outro conceito. Só vamos assim, para vocês entenderem melhor. A parte exterior está com a concentração hipo, né? Não está com menos. Ó, no exterior está com a solução hipo. Perfeito? O que acontece? Ó? Vai acontecer a passagem dessa água para cá, ó, para um ambiente hipertônico, um ambiente que tem maior concentração. Sempre vai ter, quando tem diferença, pessoal, quando tem diferença entre as concentrações, claro que vai passar, se for no caso do fora, do hipo para o hiper. Tranquilo isso? Então é só lembrar assim, que dentro a célula vai chamar as substâncias que estão com menos concentração lá fora. Então ele chama. Então por isso que ele coloca assim, é do mais para o menos, porque nesse caso aqui, a maior concentração vai chamar onde tem menos concentração. Então ele chama a substância. Por isso que ele diz que é do mais para o menos. Então vai entrando, ó, do mais, o que tem mais chama o que tem menos. Deu para entender? Sim ou não? E nesse caso aqui, ó. Beleza, fechou. Nesse caso aqui, ó, solução hipertônica. Hiper quer dizer muito, tá? Que é uma solução que tem maior concentração em relação a outra solução, que tem menos concentração. Perfeito? Então aqui, o exemplo é, no interior da célula, está com menos concentração, digamos assim, está hipotônica, e no exterior da célula já está como? Está hipertônica, está com uma concentração maior. Então, nesse caso aqui, ele vai chamar por osmose essas substâncias que estão no interior da célula. Então, ele chama, venha, e vai sair por osmose. Então, do mais para o menos. Entendido isso, pessoal? Tranquilo, né? É sempre assim. Onde tem mais concentração, ele vai chamar onde tem menos. Por isso que a osmose é isso. É do mais concentrado para o menos concentrado. Essas certas às vezes confundiam muito, né? A cabeça dos estudantes. Mas eu acho que vocês entenderam. Assim eu espero. Qualquer coisa tem a mãozinha aí para vocês chamarem, hein? Vamos lá. Caramba, é sério mesmo que a aula já está acabando? Meu pai amado. Mas vamos lá, pessoal, vamos seguir aqui. Eu comecei um pouco, né, atrasado, mas eu não posso também atrasar a outra professora, né? Vamos lá, vamos seguir aqui para vocês entenderem. São 9h42, tinha nem visto. Só para vocês entenderem melhor, vamos aqui, por exemplo, das células sanguíneas, né? Aqui tem os hemácias, né? As famosas hemácias, e mostra mais ou menos, ó. Vamos aqui primeiro por esse exemplo aqui, que é o mais fácil de vocês entenderem. Uma hemácia, em concentrações iguais, quer dizer, isotônicas, ela vai ficar com sua estrutura tranquila, tá vendo aqui, ó? Vocês estão vendo, né? Aqui no meio. Ó, concentração no interior da célula tá de boa, de água, e externamente também tá de boa, de água. Água e solutos, tá? Esses pontinhos são solutos, são dissolvidos aqui na água. Tudo de boa, então, a hemácia tá de boa aqui, vai fazer sua função tranquila, vai transportar oxigênio, etc. Tá? Já aqui na hipertônica, o que está acontecendo? O ambiente externo, né, está com maior concentração, então vai chamar essa água por osmose. Venha, vem água. A galera está aqui, ó, a festa está aqui, venha. Aí vai chamar a água que está dentro. E o que vai acontecer com a célula, com a hemácia? Vai murchar. Então lembra, hiper, murcha a célula. Hiper, murcha a célula. Perfeito? Chama a galera que está dentro para fora. Não sai de casa, pô. Vem para a festa, vem aglomerar. O coronavírus está aí. Para a gente pegar. Aí, vamos lá. É claro que não, né, pessoal? Vamos ter cuidado com isso daí. Aí, aqui no caso, já a hipotônica. Ó, dentro tem maior concentração. E fora, né, está com menor concentração. Só que o que acontece? A galera que está dentro, a galera já está na festa, né? A galera está indo para casa para descansar. Ele fala, pô, vem. Isso aqui tá bom. Aí ele vai vir, ó. O que está menos concentrado, hipo, tá? Vai entrar. O que vai acontecer com a célula sanguínea, com a hemácia? Vai estourar. Então, lembrem. Hipo, estoura a célula. Hipo, estoura a célula. Perfeito? E hiper, murcha a célula. Então, olha aqui, ó.
Na hiper, a célula murchada. Na iso, célula tranquila para fazer suas funções. E aqui, na hipo, a célula estoura. Tranquilo, pessoal, essa parte, sim ou não? Faz assim com a mãozinha que eu vou saber. Pelo menos a mãozinha vai me dizer alguma coisa. Hã? Isso. Tá fácil de entender. Tá fácil? Vamos lá. Pessoal, vamos continuar aqui o conteúdo. Ainda tem alguns minutinhos, eu comecei depois, né? Porque mandei o link já em cima da hora. Bora lá, pessoal. Essa parte foi a parte de osmose, de difusão simples, etc., que eu falei antes, né? Foi rápido, mas osmose que vocês tinham que entender com esses 3 conceitos aí, tá? De concentração. E agora vamos falar, pessoal, dessa parte de saída e de entrada de substâncias, né? A parte de vesículas. Perfeito? Que aí aqui já vai ter esse gasto energético, tá? Transporte ativo. Deixa eu ver se tem mais. Isso. A gente vai chamar de transporte ativo, tá? A gente estava vendo até osmose, a gente estava vendo transporte passivo, sem gasto energético, e agora a gente vai ver transporte ativo com gasto energético. Nesse caso, pessoal, é um transporte ativo com vesículas, com formação de vesículas para entrada e saída de substâncias. Ok? Então, vamos lá. Primeiro falando da fagocitose aqui. Tipo de endocitose quer dizer o quê? Entrada, quando fala endocitose, quer dizer o quê? Entrada de substâncias. Então, é um tipo de transporte que a substância vai entrar na célula. Um tipo de endocitose em que a célula engloba partículas grandes. Falou em fago, pessoal, é partícula sólida e grande. Partícula sólida e grande que vai entrar na célula, tá? A partir da fagocitose, a partir da formação do fagossomo. E eu vou mostrar aqui na imagem. E já a pinocitose é um tipo de endocitose também de entrada de substâncias em que são captadas pequenas quantidades de líquidos extracelular, tá? Então, a pinocitose, pessoal, é a entrada de substâncias pequenas e líquidas, tá? Líquidos que estão fora da célula que vão entrar por pinocitose e vai formar o pinossomo. Ok? Aí, além disso, tem a exocitose, o processo em que substâncias são liberadas pela célula. Então, é quando a substância está dentro da célula e vai ser liberada, vai ser retirada da célula. Chamada de transporte ativo, exocitose. E tem a transitose. Esse conceito aqui, pessoal, ele não é muito usual, tá? É um transporte que não cai muito em questões, mas é importante a gente também abordar pelo menos um pouquinho. São as outras que caem, tá? Fagocitose, pinocitose e exocitose. A transitose, vesículas sofrem endocitose, quer dizer, entrada de substâncias, em um lado da célula, e atravessam o citoplasma, quer dizer, a célula toda, e sofrem exocitose no outro lado. Tá? Então, a substância vai entrar de um lado, vai transpassar a célula toda e vai sair pelo outro lado da célula. Ok? Chamada de transitose. Vamos lá. Só entendendo aqui, temos só 3 minutinhos, mas vamos lá. Ih, meu irmão, os caras estão... Acho que estou quase acabando já. Vou terminar essas imagens aqui, eu já termino essa aula. Depois aí na quarta-feira a gente exercício já começa outra atividade, outro conteúdo. Aqui, pessoal, mostra esse processo de fagocitose. Ó. A bactéria querendo entrar aqui, ó, aí o que vai acontecer com a membrana? Vai se invaginar, tá? Ele vai forçar aqui a membrana vai se invaginando, vai ficando para o lado interno, e vai criando uma bolsa, ó. Aí essa bolsa que ele criou, que envolveu a bactéria, é chamado de fagossomo, tá? Porque a gente está com um processo de fagocitose. Aí o que vai acontecer aqui, ó. Lembre dos lisossomos. Como são os professores? Ele falou, lisossomos. Tá? Eles são lisos, nós somos lisos. Aí, entrou o lisossomo, lembrem. Qual é a função do lisossomo, pessoal? Vocês precisam estudar as funções das estruturas que isso vai cair das organelas que isso vai cair na prova. Qual é a função do lisossomo? Digestão intracelular. Então, ele entrou, formou o fagossomo, a bactéria entrou, formou o fagossomo, aí vai entrar na jogada quem? O lisossomo, que vai digerir essa bactéria, ó. Olha os resíduos aqui, ó. Viu? Ó, resíduos da bactéria. Aí, residuou e tudo, combateu a bactéria, né? Porque a célula não quer a bactéria ali. Aí, ó, resíduos de bactéria. E jogou para fora. Tranquilo, pessoal? Essa parte, sim ou não? E também pode ser por alimentos. O fagossomo também deu exemplo da bactéria, mas
geralmente é mais para alimentos isso daí. E aqui é pinocitose, né? Pinocitose líquido, fagocitose sólido, entrada, os dois estão em entrada, tá? Endocitose. Aí aqui, ó, o líquido vai vindo, ó, a água, aí vai imaginando aqui a membrana, né? Imaginando mais, entrando mais líquido, formou o pinossoma. Tranquilo? A entrada do líquido, da água, do qualquer outro líquido. A exocitose, pessoal, já é o quê? A saída de substâncias, tá? Então, lembrem, pessoal, para saída, precisa de um processo de secreção. Saída é secreção, tá? E quem é responsável, a estrutura que é responsável pela secreção celular? Vocês estão lembrando aí? Já deu horário, mas é só uns minutinhos para a gente acabar. Quem é a organela citoplasmática? Eu vou dar 3 opções. É a última pergunta que eu vou fazer para terminar o conteúdo. Quem é a organela que é responsável pela secreção celular? Opções. Retículo endoplasmático, complexo de Golgi ou mitocôndria? Vou esperar, só vou liberar vocês quando alguém responder. Acho que é complexo de Golgi. Isso, fechou a história. Quem foi que respondeu? Eduardo. Isso, Eduardo, parabéns para você. Eu sei que você é um bom estudante, como muitos que temos aqui no primeiro ano. Então, vamos lá, pessoal. O que aconteceu? Começou primeiro o processo de secreção lá, né, para expelir a substância que o organismo não quer, que a célula não quer, lá onde? No complexo de Golgi. Aí, foi vindo aqui, ó, essa bolsa foi formada lá, essa vesícula aqui, secretora, tá? Com essa substância, aí vai vindo, e aí depois a célula vai se vaginar e vai retirar toda essa substância, vai secretar essa substância. E a membrana vai se vaginar do mesmo jeito, tá? E é isso. E essa outra aqui é a transcitose, que é só mostrando essa última aqui, ó. A substância vai entrar, a parte da vaginação, vai criar uma bolsa e depois vai sair pelo outro lado. E, terminamos esse conteúdo, espero que eu não tenha sido tão rápido assim. Vamos ver aqui. Vamos para a parte burocrática da situação. Vamos para aqui a nossa gravação. Eu vou mandar isso lá no meu YouTube.